Olá, boa tarde. Começa agora mais uma entrevista promovida pelos jornais O Tempo, Super Notícia e pelo portal O Tempo com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje aqui no estúdio vai responder as perguntas Marcelo Álvaro Antônio, do PR. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Ricardo. Um prazer estar aqui com vocês. Essa entrevista tem duração de 30 minutos e você pode acompanhar com a gente ao vivo no Facebook, mandar suas perguntas pelo comentário do vídeo e o candidato, à medida do possível, vai responder, assim como responder também as perguntas formuladas pelo Ricardo Correia, que é o editor de política do jornal O Tempo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Aline. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Candidato, eu começo com um tema que o senhor já começou a tratar nas entrevistas que o senhor deu até esse momento, relacionado à educação infantil. O senhor falou de seguir um modelo japonês na educação infantil. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que seria esse modelo e o que ele difere do modelo atual. Tá. O modelo japonês, Ricardo, é um modelo que de uma interatividade maior entre as crianças, né? Então, hoje não se usa mais aquele modelo da criança brincar sozinha, né, com aquele dadinho na mesa. Então, o modelo japonês, ele entende que as crianças precisam, em todas as suas atividades na escola, elas precisam estar interagindo com as outras crianças. Então, em vez daquele dadinho pequeno, é aquele dadão grandão, onde 3, 4 crianças elas possam brincar juntas, né? E isso aí, existem estudos já dizendo que a formação do caráter, da personalidade da pessoa, até os 6 anos de idade, é mais de 75%. Né? Então, a importância dessas crianças, ela está tendo uma metodologia de ensino apropriada. Me parece que 34% das crianças que utilizam essa metodologia apropriada na educação infantil, elas têm 34% de chance a menos de futuramente elas terem algum desvio de personalidade. Então, é um modelo mais interativo. Agora, a gente vive um momento em que ainda há um déficit na rede de educação, ou seja, há uma necessidade de investimento. Há uma reclamação dos professores também relativa à valorização e como conviver com isso num modelo novo em que talvez certamente será necessário algum tipo de treinamento novo aos professores, alguma adequação de espaço, quer dizer, é também um investimento. Como conciliar essas duas coisas? Precisa de investimento para completar o que está aí e, ao mesmo tempo, mudar radicalmente a maneira como tratar. A educação, eu costumo dizer que a gente precisa de ser, como a educação, a saúde e outras áreas que sejam estruturadoras da cidade, Ricardo, eu penso que nós temos que ser cirúrgicos nisso. Eu construí todo o nosso plano de gestão, o nosso programa de governo, andando pelas 9 regionais de Belo Horizonte. Isso está registrado lá nas minhas redes sociais. Posso afirmar para você que nenhum outro candidato andou pela cidade construindo um plano de gestão como nós fizemos. E eu dialoguei muito com as pessoas e principalmente as pessoas das áreas de maior vulnerabilidade da cidade. Então, entendo bem hoje quais são os principais gargalos hoje que afligem a população de Belo Horizonte. No caso da educação, nós precisamos, primeiro, ter uma política na cidade de ampliar o número de vagas nas creches, de crianças de 0 a 3 anos. Né? As UMEIs, eu tive lá com a dona Kênia, lá no bairro Vera Cruz, no alto do Vera Cruz, e ela me disse: Marcelo, eu tenho uma filha que ela tem o meu neto na UMEI, e ele completa agora 3 anos e perde o direito do horário integral. Hoje, nas UMEIs, o horário integral é só de 0 a 3 anos. Quando a criança completa 3 anos, ela perde esse direito. Então, nós precisamos de ampliar esse horário integral até os 6 anos de idade. A filha dela está em dificuldade, não tem condição de pagar uma pessoa para ficar, provavelmente vai ter que deixar o emprego para cuidar do filho. Então, esse é um outro ponto fundamental. Aumento do número das creches, de vagas nas creches, a educação infantil das UMEIs até os 6 anos, horário integral, e a valorização dos profissionais de educação. Eu não consigo enxergar uma educação de mais qualidade na cidade sem que o profissional de educação tenha uma valorização de maneira que ele venha a ser motivado a trabalhar melhor. Na sua gestão, o senhor defenderia, então, numa eventual gestão sua, igualar a carreira do professor da educação infantil à educação básica? Eu sou a favor de igualar a carreira, inclusive eu estive lá no Sindibel, dialogando lá com a diretoria do sindicato e percebo que é uma necessidade, a gente tem que ter esse diálogo aberto para conseguir resolver essa questão de igualar as carreiras. Agora, o que a gente precisa também
é de ter uma política da formação continuada com os professores. Mostrar aos professores que aquelas pessoas que se dispuserem a ter uma formação continuada, participando de cursos de capacitação profissional, elas precisam de ser reconhecidas financeiramente por isso. Então nós vamos implantar no nosso programa, na nossa gestão na cidade de Belo Horizonte, essa formação continuada do profissional de educação para motivá-lo e extrair dele uma capacidade melhor de qualificar ali os alunos na área de educação. Agora, candidato, você falou que percorreu as regionais da cidade, detectando os problemas aí da atual gestão e da cidade. Qual é o principal problema hoje de Belo Horizonte, na opinião do senhor? É na área da saúde, Ricardo. Em BH hoje nós temos problemas graves na área da saúde, como por exemplo o atendimento médico especializado. Hoje mesmo, eu tomando um café numa padaria, um casal, a esposa do Anderson, que é um amigo, virou e falou: Marcelo, a minha tia, ela está aguardando um atendimento, ela está com câncer, aguardando há 8 meses um exame que era necessário ela fazer. Então, o atendimento médico especializado, as pessoas hoje nos postos de saúde estão marcando, muitas vezes para ser atendidas daí a 8 meses, 1 ano, e quando conseguem ser atendidas pelo médico, o médico pede um exame, alguns exames demorando 8 meses, 1 ano para ser realizado. Então, esse período ele pode ser fundamental para que aquela pessoa não consiga mais se recuperar, levando até o óbito. Então, hoje eu vejo a saúde como o principal problema a ser resolvido na cidade de Belo Horizonte. E como resolve esse problema? É com a construção de novos espaços, a contratação de pessoal? Qual que é a maneira? Não, Ricardo, em relação aos espaços, a gente vai transformar os postos de saúde na cidade de Belo Horizonte em clínicas da família. E como funciona a clínica da família? Um atendimento mais humanizado. A gente precisa de estruturar melhor. Hoje nós temos 149 postos de saúde na cidade, que pelo menos 80 deles estão em estado de uso e conservação deploráveis, que não dá um mínimo de respeito e de dignidade no atendimento aos usuários do sistema de saúde da cidade. A clínica da família nada mais é do que o posto de saúde, ele tem um tratamento onde as pessoas possam ter um ar-condicionado na recepção, onde as pessoas possam ter uma TV, como se fosse uma clínica mesmo. Isso não custa tanto para quem investiu quase 3 bilhões na saúde. Ô, candidato, só interrompendo, o senhor falou que falta médico e demora a marcar consulta. Aí a gente pergunta como resolver. Aí o senhor fala em colocar ar-condicionado. Não é contratando? Como é que é isso? Não, isso aqui, o Ricardo, no caso, ele questionou também a questão dos postos de saúde. Eu estava respondendo, já ia entrar agora de como solucionar isso. Olha, nós podemos fazer convênios com a Associação Médica da cidade e convênios ou contratos também com as instituições filantrópicas da cidade de Belo Horizonte, como, por exemplo, o Hospital da Baleia, né, a Santa Casa. Isso é possível fazer. Então, o que eu acredito que para solucionar esse problema do atendimento médico especializado, inclusive dos exames também, que a Prefeitura pode fazer algum convênio com as redes já existentes privadas na cidade, né, para que a gente possa realmente atender, garantir esse atendimento imediato para a população de Belo Horizonte que tem sofrido ou morrido nas filas aguardando o atendimento médico. Agora, ainda durante esse período inicial de campanha, o senhor falou de mais recursos para a saúde, em contrapartida tendo menos obras. Significa que a cidade vai ter um ritmo menor de obras, as obras viárias, por exemplo, as grandes obras que a cidade espera ou aguarda há muito tempo? Significa, Ricardo. Significa que o momento agora na cidade de Belo Horizonte é da gente diminuir, né, o volume de obras feitas na cidade, para que a gente possa conseguir atender as pessoas, ter um foco, um olhar nas pessoas da cidade de Belo Horizonte. Então, não é possível mais alargar avenidas, fazer viadutos, enquanto as pessoas hoje não têm condição de serem atendidas no Sistema Municipal de Saúde Pública. Isso é muito grave, isso é muito sério. Então, a gente precisa de realmente ter um olhar para o cuidado com as pessoas agora. E se for necessário diminuir o ritmo das obras, vamos diminuir para canalizar mais investimentos na saúde, na educação, na segurança pública e nas demais áreas estruturadoras da cidade. Agora, candidato, uma outra questão que vem sendo enfrentada por Belo Horizonte nos últimos anos, ou talvez ao longo de muitas gestões, a relação com o governo federal, o governo estadual. Os recursos, muitas vezes, as coisas são prometidas na campanha, mas os recursos não chegam, os recursos federais, os recursos estaduais. Podemos dar o exemplo do metrô, podemos dar o exemplo do Hospital do Barreiro, né? Uma grande parte do hospital está parada
aguardando recurso. Quando se fala de expansão da malha de ciclovias, a prefeitura atual dá a mesma justificativa de que falta verba federal. Como fazer para que essa realidade mude, né? Como tratar o governo federal e o governo estadual de maneira que eles passem a entregar os recursos que Belo Horizonte precisa. Em primeiro lugar, Ricardo, a gente ouve muito falar em gestões de técnicos, né? Ou então gestão de não políticos. Eu acho que aí está o problema, né? Essa última gestão, por exemplo, do atual prefeito, ele é considerado uma pessoa técnica. E é notório isso, não só na cidade de Belo Horizonte, como em Brasília também, da inabilidade política de relacionar para conseguir realmente canalizar os recursos aqui para a cidade de Belo Horizonte. Por que outras capitais conseguiram, né? A ampliação do metrô, o VLT, como Recife, por exemplo. O Rio, tudo bem que estava lá as Olimpíadas já direcionadas, precisava de maiores investimentos. Mas eu acho que faltou habilidade política, né? Ou talvez vontade política de resolver e destravar essas questões que vêm há 25, 30 anos sendo prometidas aqui para a cidade de Belo Horizonte. O que eu acredito que o problema não é ser político, o problema é ser mal político. Então, acho que a política hoje tem espaço para os bons políticos com capacidade de articular, de dialogar, para que essas grandes obras elas possam virar realidade aqui. O metrô, por exemplo, não é possível o recurso vir para a cidade de Belo Horizonte se a gente não fizer a estadualização da CBTU. Então, a gente precisa sentar na mesa com todos os agentes envolvidos, do governo federal, do governo estadual, para que a gente possa realmente ter uma agenda voltada para a mobilidade urbana na cidade de Belo Horizonte, tendo como foco principal a estadualização da CBTU. Em São Paulo já foi estadualizada, no Rio foi estadualizada, em Belo Horizonte, em Minas Gerais precisa ser, né? A gente sabe que existe, que não é uma situação muito fácil, mas que tem que ser enfrentada com coragem e de frente, porque a gente sabe que a CBTU ela precisa ser absorvida pela Metrominas. E para isso vai todo os ativos, mas vão os passivos também. Então acho que precisa ter capacidade de dialogar e de articular para que a CBTU ela possa ser estadualizada o quanto antes, para que o metrô de Belo Horizonte possa começar a virar realidade aqui. Candidato, a Mariana Brito faz um contraponto à sua posição em relação ao político. Ela diz, você diz ser o novo jeito, palavras Sim. dela, mas você é um político. Sou. Não acha que chega de políticos profissionais na prefeitura? Bom, olha, eu não me considero... Qual que é o nome dela, por favor? Mariana. Mariana, é um prazer falar com você, agradeço a pergunta, mas eu não me considero um político profissional. Eu me considero uma pessoa comprometida com a cidade de Belo Horizonte. Eu fui vereador aqui, lancei de forma inovadora o vereador no bairro. Todos os sábados eu estava num bairro diferente, atendendo aquela comunidade, entendendo as necessidades locais, e esse é o novo jeito. É o novo jeito de estar junto com as pessoas, de construir todo o nosso plano de governo, dialogando com as pessoas. Agora, eu não me considero um político profissional. Eu me considero uma pessoa bem intencionada, que quer fazer o melhor para a cidade que eu nasci, que eu vivi e que eu crio os meus filhos. Agora, candidato, falando em meio a essa, já que o senhor falou de política, essa crise política que o país enfrenta, nós temos uma eleição absolutamente pulverizada, com os grandes partidos enfraquecidos, e com isso nós temos 11 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, pouquíssimo tempo para que cada um possa apresentar qualquer proposta, ou qualquer coisa, e também pouco tempo para que as pessoas possam diferenciar quem é o político que age de um jeito ou de outro. Então eu pergunto como nesse período de campanha, num período absolutamente curto e com pouco tempo de TV, é possível que o senhor mostre em que o senhor difere de outros candidatos, por exemplo? Olha, Ricardo, é realmente um dificultador, né, para a gente que eu entrei na política há 4 anos, né, fui vereador, sou deputado e eu sou candidato a prefeito da cidade. É um dificultador para quem é menos conhecido pelo curto espaço de tempo da campanha. Mas eu tenho dito que é uma campanha da verdade, do olho no olho, de muito trabalho, tenho andado exaustivamente por toda a cidade de Belo Horizonte, levando esse novo jeito de fazer política, né? Olho no olho e fazendo o possível para que nesses 43 segundos em cada bloco que eu tenho de propaganda eleitoral, apresentar para a cidade de Belo Horizonte as melhores propostas. É um dificultador, mas por outro lado, eu fui eleito vereador na cidade de Belo Horizonte e fui o mais votado da região do Barreiro, e quando eu fui eleito deputado federal, eu bati todos os recordes de votação na região que eu nasci, fui criado e que eu moro até hoje. Eu espero que o Barreiro possa dizer isso para o restante da cidade de Belo Horizonte, que sirva como uma caixa de ressonância para dizer o seguinte, olha, quem conhece o Marcelo Alvar Antônio tem votado no Marcelo Alvar Antônio. E essa é a minha esperança, que o Barreiro ele possa
apresentar Marcelo Álvaro Antônio com esse novo jeito para o restante da cidade de Belo Horizonte. Agora, por enquanto, as pesquisas não mostram, né? Mostram o senhor bem embolado ali, bem atrás dos primeiros colocados. E o período é realmente curto para que consiga reverter isso. As pesquisas é natural, é esperado que nesse momento a gente apareça com um percentual menor. Mas olha, Ricardo, eu acredito que nós vamos para o segundo turno e essa guerra nós vamos vencer aos 47 segundo tempo com um gol de Canela. Entendeu? Aí nós vamos estar lá no segundo turno, não tenho dúvida disso. E é isso. Hoje eu já ando pelas ruas já com uma situação completamente diferente de 15 dias atrás. Os programas eleitorais já estão no ar, estão sendo muito elogiados. Em outras regionais que eu sou muito pouco conhecido, as pessoas me parando na rua, me dando os parabéns pelo programa eleitoral e pelo programa de governo que tem ido ao encontro da necessidade da população. O candidato, o Gilmar Faria está perguntando o que você pensa em fazer com os ambulantes do centro de BH. Olha, eu sou muito a favor, e aí eu sempre preguei o modelo de Medellín, de Bogotá, que vislumbrou uma cidade onde os pedestres eles tenham a prioridade total, né? Os ambulantes, eu não sou a favor que eles estejam nas ruas, mas também não é simplesmente declarar guerra aos ambulantes e dizer, olha, aqui na cidade vocês não têm espaço. A gente precisa de criar alternativas, porque muitos deles são pais de família e que trabalham ali muitas vezes de ambulante para sustentar. Mais shoppings populares? Talvez os shoppings populares. E aí precisamos fazer um estudo melhor de qual a oportunidade que a gente pode criar para essas pessoas que, na minha gestão, elas realmente vão ter dificuldade de estar nas ruas, mas vão ter que criar novas alternativas para que eles possam... O senhor ainda não pensou, não tem uma proposta ainda concreta em relação a isso? Não, os shoppings populares é uma proposta que ela pode ser amadurecida, né? Mas eu ainda confesso que não tem nada concreto. Mesmo o senhor vendo a realidade dos shoppings populares da cidade, como que logo depois das construções dos espaços, vários boxes foram vendidos, passados para frente, então hoje você tem muito pouco de ambulante da cidade mesmo naquele shopping. Então, o que eu acredito, Aline, que a gente precisa de ter uma política melhor fiscalizada na questão dos shoppings populares, né? De maneira que as pessoas que adquirirem aquele box, que foram retiradas das ruas e colocadas num box de um shopping popular, que essas pessoas elas tenham, que a prefeitura possa ter uma garantia da permanência dessas pessoas com uma fiscalização rígida. Eu acho que é isso que precisa. Faltou a fiscalização, ficou frouxa a situação e aí deu no que deu. Em relação, né, o senhor fala da questão do espaço, do privilégio ao pedestre, em relação aos moradores de rua, hoje há uma polêmica muito grande em relação à retirada de objetos que eles não possam carregar, né, e há críticas em relação aos abrigos da cidade. Como é que o senhor vê qual é a política do senhor para a questão dos moradores de rua, que é um público que tem visivelmente nas ruas aumentado? Sem dúvida, Ricardo. E Aline, eu acredito muito que os moradores de rua hoje tem um vínculo muito grande com a questão do uso das drogas. A gente percebe que a grande maioria dos moradores de rua hoje na cidade de Belo Horizonte, eles são usuários de drogas, de crack. E para isso, Ricardo, eu penso que a cidade de Belo Horizonte ela pode fazer convênios como hoje as creches têm. Os convênios que 70% do custeio das creches é feito pela prefeitura. Hoje nós temos várias clínicas de recuperação de dependentes químicos na cidade, que sejam elas gerenciadas por entidades como a Igreja Católica ou a Igreja Evangélica. Sabemos que tem muitas delas. Então eu acredito que a prefeitura ela pode estabelecer convênios com essas clínicas, que muitas delas padecem necessidade que não tem arroz, que não tem feijão, que não tem o mínimo de apoio do poder público na cidade de Belo Horizonte. Então com esses convênios, a gente acredita que a gente pode utilizar uma estrutura já existente na cidade de Belo Horizonte, que a gente vai entrar com o apoio da gestão pública para fazer o tratamento dos dependentes químicos. Como lidar com o morador que não quer sair da rua? Isso, e além, a política da retirada de objetos está, né, baseada no Código de Posturas. O senhor é favorável, o senhor pretende mudar o Código de Postura nesse sentido, tentar na Câmara mudar o Código de Postura? Eu acho que a gente precisa de flexibilizar qual tipo do objeto, porque a gente sabe que muitas vezes estão tirando o cobertor, estão tirando colchão. O colchão, eu acredito que realmente não deve haver colchão nas ruas de Belo Horizonte. Mas muitas vezes levar o cobertor, eu acho que a gente tem que discutir esse código de postura, né?
Ô candidato, o senhor dorme no chão só com cobertor? Dorme no colchão sem cobertor? Como mensurar isso? Vai tirar o cobertor e deixar o colchão? É frio, né? Exatamente, mas eu quero te dizer, Aline, como que a gente também convive na cidade, onde vai ter colchão espalhado pela cidade inteira? Por isso a pergunta, como o senhor lida com essa situação e o morador que não quer sair da rua? Pois é, Aline. Agora, eu acho que ele vai deixar de querer sair da rua se ele tiver com colchão lá. Eu acho que vai ficar mais confortável para ele. Vai ser mais difícil convencê-lo em sair da rua se ele tiver o colchãozinho dele lá, debaixo da marquise. Agora, o que a gente precisa de fazer é ter uma política com assistentes sociais, com psicólogos, um trabalho de convencimento dessas pessoas que a gente pode alocá-las em local mais adequado, mais confortável, para que eles possam ter o mínimo de dignidade, até mesmo para se recuperar da dependência química, que muitos deles estão dependentes químicos e morando nas ruas de Belo Horizonte. Sobre isso, é a favor da internação compulsória de usuários de drogas, como já veio acontecendo em outros lugares, né? No governo de São Paulo, por exemplo, apoia. Eu sou a favor da internação compulsória, Ricardo. Eu sou a favor. Porque eu acredito que muitas vezes a pessoa ela não tem condição e consciência suficiente para decidir se ela quer ser internada ou não. Eu sou uma pessoa que sou adepto e a favor da internação compulsória. Porque a pessoa, muitas vezes, ela está numa situação tão degradante que ela não consegue raciocinar e decidir por si só. E retirando elas das ruas, ainda que seja compulsoriamente, ela pode ali começar a passar por um tratamento e, na sua sã consciência, ela entender que esse é o melhor caminho, né? Então, eu sou a favor, sim. Em relação hoje a gente tem um problema na cidade, da questão, sobretudo na região central, uma discussão a respeito dos estacionamentos, né? E da pouca quantidade de vagas de estacionamento rotativo, tem gente que reclama do preço também do estacionamento rotativo. Quer saber o que o senhor tem de proposta nessa área, de ou flexibilização do uso hoje do estacionamento rotativo, aumento do número de vagas, criação de estacionamentos, qual é a política do senhor? Olha, a minha principal política, Ricardo, é primeiro investir mais e pesado no transporte público da cidade de Belo Horizonte. Eu acredito que investiu-se muito no transporte visando o veículo na cidade de Belo Horizonte e se investiu muito pouco visando o transporte público na cidade. Então isso levou que no decorrer dos últimos 6 anos decresceu e muito o número de usuários do transporte público da cidade. Então esse número vem caindo. Exatamente não, mas eu sei que vem decaindo nos últimos 6 anos, né? Exatamente por um transporte público que não houve investimentos consideráveis necessários no período dos últimos 6 anos. Então, a primeira coisa é fazer uma política de investimentos maiores no transporte público da cidade. Por exemplo, eu estava gravando um programa eleitoral numa das ruas da cidade, uma senhora me parou e falou assim, olha, deixa eu te falar, tem como você incluir no seu programa aí que eu ando 600, 700 metros e, na verdade, eu preciso pegar carona, às vezes, para chegar ao ponto de ônibus? Então, isso é que não pode acontecer mais. A gente precisa tratar o transporte público na cidade na perspectiva de quem utiliza o transporte público e não na perspectiva dos donos das empresas do transporte público na cidade. E aí, tentar levar o maior número de pessoas para o transporte público. Agora, em relação aos estacionamentos, a gente precisa de enfrentar esse problema de frente. Eu sou a favor, por exemplo, de a gente fazer os estacionamentos verticais, né, para que possa abrir um maior número de vagas para veículos também na cidade de Belo Horizonte. E nesse caso, no sistema de PPP, no sistema de a prefeitura fazendo estacionamento, porque o senhor falou falamos um pouco no início da necessidade de segurar um pouco as obras para poder ter recursos em outras áreas. Quando você fala de transporte público, o que seria o grande investimento em transporte público que não obras de infraestrutura, né? Você deu um exemplo do ponto de ônibus, seria construir mais pontos de ônibus, construir corredores, abrigos, etc. e tal. Isso é um pouco distinto daquilo que a gente estava falando, de diminuir o número de obras para sobrar dinheiro para saúde e educação. Mas olha, Ricardo, aqui eu estudando e me preparando para ser prefeito de Belo Horizonte, eu estudei gestão de cidades e estudei gestão de estados também. E no estado de Goiás, e eu tomei o cuidado de ir até lá e conversar com o autor desse projeto lá, que era o secretário de Fazenda, o Braga, ele implantou no estado de Goiás o centro de compras e que a gente vai implantar aqui na cidade de Belo Horizonte também. Como que funciona o centro de compras? Todo e qualquer item que for licitado na cidade de Belo Horizonte e que foi licitado no estado de Goiás, precisa de ser informado ao centro de compras.
Um exemplo, a Secretaria de Educação precisa de comprar 50 mil canetas BIC. A Secretaria vai informar ao centro de compras, precisamos comprar 50 mil canetas BIC. O centro de compras ele vai fazer um apanhado de preço, o melhor preço do mercado. 10 centavos encontramos a caneta. Não tem melhor preço? Não, 10 centavos. E o centro de compras vai informar a Secretaria de Educação, olha, está liberado a licitação para as 10 mil canetas, 50 mil canetas. Preço máximo, 10 centavos. O Estado de Goiás economizou R$ 1 bilhão no primeiro ano que implantou o centro de compras lá. E fora que acabou com a farra das licitações, que a gente sabe que, infelizmente, hoje é uma fonte duvidosa nesse relacionamento entre a gestão municipal e a gestão privada. Então é isso, é acabar com a farra das licitações e, pela proporcionalidade, a cidade de Belo Horizonte economizaria 350 milhões de reais por ano, né? Então, dinheiro que pode ser investido na saúde, na educação, inclusive na mobilidade urbana. O André Correia pergunta, segurança pública se resolve com mais polícia nas ruas? Não acredito, né? A polícia nas ruas ela é extremamente necessária, mas segurança pública nós vamos resolver em 3 vetores. O primeiro vetor é implantar na cidade de Belo Horizonte a cultura de paz. Como eu tive lá em Recife, no Compass, que é um grande equipamento público, e nós vamos ter inicialmente um em cada uma das 9 regionais. E esse grande equipamento ele oferece uma biblioteca parque de primeiro mundo, campo de futebol, quadra poliesportiva, atividades esportivas de várias modalidades, mediação de conflitos. A gente vai ter também o reforço escolar de português e matemática, isso atendendo da criança até o idoso, mas com foco especial nos jovens e adolescentes das periferias, trazendo eles para o esporte, para a cultura e para o lazer. Isso aí, eu tive lá no alto do Santa Terezinha, no Recife, e conversei com o delegado da delegacia próxima. E tem 5 meses que o equipamento está funcionando, e ele falou assim, olha, Marcel, todos os índices de criminalidade foram reduzidos aqui na região. A violência contra o idoso, a violência contra a mulher, a violência contra a criança. E eu fiquei impressionado. No equipamento, 400 idosos fazendo atividades físicas, natação, os jovens, mais de 350 jovens ocupando aquele espaço, que seja na cultura, no hip hop, naquilo que eles gostam de fazer. O senhor está falando, então, trabalhando com prevenção. Com prevenção. E aí, um em cada das 9 regionais, nós vamos dar essa condição de cidadania para esses jovens, adolescentes e idosos. O outro vetor é a segurança cidadã. A segurança cidadã é a requalificação dos espaços públicos na cidade de Belo Horizonte. A gente percebe que hoje, e é muito fácil de ver isso, principalmente nas periferias, as praças, os parques estão extremamente abandonados, sujos, mal iluminados, o que praticamente expulsou as pessoas de frequentar esses locais. É por isso que eu digo, nós precisamos de devolver a cidade para as pessoas. E a segurança cidadã é isso, requalificar os espaços públicos, iluminar, limpo, para que a gente consiga de novo levar as pessoas às ruas da cidade de Belo Horizonte, a frequentar os espaços públicos. Segurança cidadã é isso. Quanto mais pessoas nas ruas, mais seguras elas estão. O senhor é a favor de utilização de espaços como, por exemplo, o movimento Praia da Estação e a população tomar conta desses espaços? Ou como que o senhor 100%. Eu acredito que os espaços públicos na cidade são feitos e são das pessoas, são dos belo-horizontinos. O que a gente precisa é de dar condição para que eles frequentem, né, porque sejam espaços de convivência familiar, social. Hoje não são mais espaços de convivência. Então, essa é a linha da segurança cidadã. E o terceiro vetor, aí vem sim a Polícia Militar, a Polícia Civil, com uma guarda municipal fortalecida. Armada ou não? Armada. Eu sou a favor da guarda armada. Atuando em mais do que apenas na segurança patrimonial. Eu acredito que a própria presença da guarda municipal na segurança patrimonial, uma praça, um equipamento público é patrimônio da cidade. E a presença da guarda ali já inibe, né, a ação dos meliantes. Então, eu sou a favor da guarda municipal armada e presente nos espaços públicos da cidade de Belo Horizonte, trazendo tranquilidade. A Polícia Militar, conversei com o Coronel Bianchini, é possível fazer 99 setores na cidade de Belo Horizonte com a presença de uma guarda comunitária móvel, né? Então,
esses 3 vetores: segurança cidadã, cultura de paz e polícia. Vamos dar um tempo, então, para o senhor fazer umas considerações finais, algum recado para o seu eleitor, por favor, 30 segundos. Que bom, 30 segundos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Jornal O Tempo, dizer que hoje eu reconheço quais são as prioridades na cidade de Belo Horizonte, andei muito por essa cidade, sou uma pessoa que eu venho da periferia, aliás, eu permaneço na periferia até hoje, e sei que nós precisamos de inverter uma lógica perversa na cidade de Belo Horizonte. A gente precisa de fazer mais para quem precisa mais na cidade. E assim vai ser a minha gestão e é assim que eu vou conduzir a cidade de Belo Horizonte, fazendo uma regularização fundiária em massa, numa discussão pontual na solução do problema de cada uma delas, porque muitas pessoas na cidade de Belo Horizonte não têm nada, falta tudo. Contem comigo, eu quero ser o prefeito do diálogo, o prefeito que tem a sensibilidade de fazer mais para quem precisa mais na cidade de Belo Horizonte. Obrigado. Tá certo. Muito obrigada, candidato, pela sua presença aqui. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Eu que agradeço. Os melhores trechos dessa entrevista você confere amanhã nas edições impressas dos jornais O Tempo e Super Notícia. A gente volta na segunda-feira com a entrevista de Rodrigo Pacheco, do PMDB. Lembrando que as datas das entrevistas foram definidas pelos próprios candidatos pelo critério de resposta ao convite da redação. Quem respondeu primeiro teve prioridade na escolha da data. Então, até lá.